Fala pessoal, bem-vindo, bem-vinda. Me chamo Thiago Lourenço, ergonomista há mais de 20 anos e hoje esse vídeo vai mostrar para você como utilizar uma ferramenta chamada Ergon, que foi desenvolvida por mim e pela minha equipe, para que você possa realizar toda ela quase que por dentro uma avaliação ergonômica preliminar. Bom, você sabe que a avaliação ergonômica preliminar, desde que houve a mudança das NRs, principalmente da NR1 e a NR17, é um requisito legal. Há uma necessidade de você colocar dentro do seu PGR os riscos ergonômicos. Para isso, você precisa, obviamente, avaliar esses riscos ergonômicos, entender como avaliar esses riscos ergonômicos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho estudado muito, principalmente aqueles auditores onde participaram dessa mudança da NR17, e a gente entende hoje que é fundamental, seja ela uma empresa pequena ou grande, você ter um documento de avaliação ergonômica preliminar único, próprio, desenhando a metodologia dele do início ao fim. Né? A gente acredita ser insuficiente apenas ter um inventário de riscos dentro do PGR. Ou, em última hipótese, você ter uma metodologia de avaliação ergonômica preliminar dentro do seu PGR, mas você não poderá abrir mão exatamente de desenhar, de descrever, de mostrar para a empresa contratante, né, do seu programa, ou mostrar para uma auditoria, enfim, uma fiscalização, como você chegou àquelas conclusões, como você entendeu ou inventariou aqueles riscos. Tá? Então é por isso que para nós é fundamental você praticar a ideia de ter um documento à parte, um documento único de avaliação ergonômica preliminar. E é por isso que eu estou aqui hoje para mostrar para você como fazer isso dentro da Ergon de um jeito muito simples mesmo. Tá? Você vai entender a facilidade com que ela pode te trazer e você ter a capacidade de gerar um documento consistente para vários clientes, pequenos clientes que seja, para que esse documento faça sentido para eles, você avance na sua consultoria e tenha condições de ofertar esse serviço. Tá? Então o primeiro ponto, o primeiro passo deles, né, obviamente, é você ter que ter o registro na plataforma Ergon. Como é que você faz isso? Aqui em tela eu já estou demonstrando, você vai entrar nesse site chamado ergon.com.br e você fará um cadastro. Ele é gratuito, inclusive o seu primeiro trabalho você pode fazer de forma absolutamente gratuita. Ele permite até um determinado espaço que algumas funções que você possa lançar, alguns documentos, enfim, algum plano de ação ali por dentro de forma totalmente gratuita. Tá? Então, o primeiro ponto, né, não tem como você não ter um cadastro, né, feito o cadastro. Um alerta aqui, o cadastro, você vai receber o e-mail, uma senha, e aí o próprio e-mail vai lhe orientar de como acessar. Mas se você ficar um dia em dúvida, guarde esse login, né, guarde esse endereço, vamos dizer assim, e volte sempre aqui e acesse. Ó. Você tem o cadastro, mas tem também a aba Acesse, tá? A qual eu vou fazer agora para a gente começar a demonstrar como é que faz esse negócio. Então, feito o cadastro, você vai ter um login e você vai ter uma senha e você vai acessar essa aba aqui, né, para poder acessar o Ergon. Então, se você também quiser ter uma ideia de como é o endereço, porque eu já acabo vindo direto aqui, é app.ergon.com.br/login. Então, você pode sempre vir já por aqui e já fazer o acesso na plataforma de forma muito rápida e muito simples, tá? Então veja, a gente vai fazer aqui um modelo de uma empresa pequena, obviamente, mas isso não tem limite. Tá? E o que a gente vai fazer? Né? Se você está aqui curioso, como é que a gente vai desenhar essa análise ergonômica preliminar, essa avaliação ergonômica preliminar? Então eu vou lhe mostrar o que a gente forneceria para você. A oportunidade de gerar um cadastro de uma empresa, a oportunidade de registrar as funções dentro dessa empresa, registrar o inventário de risco rapidamente para essas empresas, meio que quase que copiando e colando. Né? E aí, após isso, a geração de um relatório que a gente chama de PGR, com avaliação dos riscos ergonômicos, e se tiver os outros riscos, também pode vir aqui, mas não é nossa temática agora. Então você vai ter um Canva, né? Uma análise da função com os seus riscos, com a descrição da sua tarefa, e ainda assim você terá também oportunizado pela gente um template de IP.
Lembra que eu falei no começo? A ideia é que a gente possa ter um documento à parte. Mesmo que ele faça anexo, ele seja um anexo do PGR, não tem problema. É que ele tenha um desenho único, próprio, porque a ergonomia tem a sua peculiaridade, improvável que você consiga analisar exatamente do mesmo jeito que você faz com os outros riscos, tá? E aí, então, nesse modelo Ergon, você terá a oportunidade de receber o nosso template, né? Para que você tenha praticamente poucos lugares onde você tenha que editar esse template, tá? Então você vai praticamente, eu vou lhe ensinar do início ao fim como registrar lá por dentro da Ergon e como nessa parte final aqui poder imputar algumas informações para o seu documento ficar pronto rapidamente. Veja, você trará todos esses gráficos lá da Ergon, né? A partir do inventário que você gerar. Essa tabela que ficou muito interessante, você vai fazer em 2 cliques também com a base da Ergon. Entende? Então, no documento vai lhe restar muito pouca edição. Você praticamente vai trazer tudo da Ergon, vai anexar ou vai copiar e colar e praticamente você tem um documento muito, muito rápido. Tá bom? Então, veja, eu mostrei aqui, fiz né, passamos rapidamente para você entender a lógica, você terá um template e terá Ergon, inventariando o risco na Ergon, gerando plano de ação na Ergon, você tem condição de fechar a sua AEP. Mas a gente precisa fazer um passo a passo, a gente precisa começar, a gente precisa cadastrar essa empresa lá na Ergon, e é sobre isso que a gente vai falar nesta próxima aula, na qual falaremos especificamente de como realizar os cadastros básicos, né, que seja a empresa que você vai fazer, os setores e funções dessa empresa, né, depois como a gente inventariar o risco, depois como a gente gera o plano de ação. E aí nas próximas aulas a gente vai conectar o Ergon com esse nosso template para fazer o fechamento, tá bem? Então faremos só. Então hoje, agora, nesse momento, a gente vai mostrar para vocês como registrar a empresa a qual a gente precisa agora fazer a nossa IP, registrar as funções, os cargos, e como é fácil fazer isso por dentro da ferramenta quando você consegue compreender. Lembrando que eu vou passar aqui rapidamente, mas você tem acesso aos vídeos tutoriais, você terá acesso ao link de uma playlist de todas as funcionalidades mostradas em vídeo por mim aqui dentro da ferramenta. Ficará em algum local desse vídeo aqui para que você possa acessar se ficar alguma dúvida. Mas basicamente o que a gente precisa fazer? Bom, eu fui à empresa, fiz a minha avaliação, né, dos riscos ergonômicos e aqui eu faço um segundo parênteses ainda, não é ideia aqui a gente discutir o porquê deste risco, qual é a gravidade desse risco, qual é a dimensão desse risco, por que eu digo sim a esse risco, por que eu digo não a outros. Não é esse o momento. A ideia é que a gente converse, que a gente parta do pressuposto que você já fez a avaliação em loco, né, dentro lá da empresa, e agora você está voltando ao seu escritório, à sua casa, enfim, para que você gere o documento para essa empresa. Então, o vídeo com foco é nisso. Se você não é aluno ainda do método Ergon, te convido para que você possa entrar, se você ainda está inseguro sobre como avaliar o risco ergonômico, isso a gente desenvolve amplamente, tem uma comunidade, inclusive o link desse curso, se você quiser e tiver interesse, você encontrará obviamente em algum local desse vídeo e também provavelmente aqui, ó, nesse link aqui dentro da própria Ergon você encontrará todo amparo teórico, né, funcional e prático também da ergonomia, se você ainda não o tem. Tá? Aqui trataremos basicamente de como fazer. Tá? Então não exatamente o que olhar quando a gente está em épocas de coleta de dados dentro da avaliação. Bom, então feito isso eu vou criar a empresa. Eu fui lá na empresa, eu vou criar essa empresa chama no ponto SA, vou botar um nome fictício aqui, ela é uma empresa pequena, então eu vou então vir aqui, ó, então eu estou dentro da minha base Ergon, vou criar uma empresa chamada no ponto SA. Eu venho aqui no botão adicionar e vou botar no ponto SA, só apenas criar o nome da empresa, tá? Eu vou botar só no ponto porque aqui dentro da Ergon a gente não cria o limitada, ou enfim, a ideia mais é botar o nome comercial mesmo, tá? O detalhamento do nome específico, inteiro, você pode fazer isso no documento. Na Ergon, coloque o nome comercial que não tem problema. Então vou salvar essa empresa, tá? Essa empresa, como eu disse,
ela é uma empresa pequena, ela é uma empresa que tem basicamente 4 funções, tá? 2 delas administrativas e 2 delas operacionais. Então eu vou criar essas funções dentro no ponto, tá? Então aqui ainda dentro de cadastros eu posso vir aqui, vou fazer na mão aqui dentro mas você tem uma central de upload. Se você tem uma empresa um pouco maior, que você tem uma planilha com setores e funções, isso você pode entender dentro dos vídeos tutoriais que a gente vai te fornecer, você pode fazer um upload, tá? Eu nem vou mostrar para você, mas se você vir nessa central de upload, você simplesmente carrega essa planilha com todas as funções, áreas e setores dessa empresa ali, e eles já estarão pré-cadastrados para você apenas criar aquela atividade ou função que você precisa. Eu farei essa aqui, um exemplo prático aqui na hora, junto com você, cadastrando diretamente aqui por dentro da ferramenta. Então veja lá, eu vou adicionar, né? Vou adicionar, eu entrei em cadastro, fui em setores, tá? Os setores eu vou chamar de administrativo, apenas isso, tá? Porque o outro eu vou chamar de logístico, tá? Administrativo, tá? Então vou colocar qual é o nome da empresa aqui que... Opa! Eu vou dizer para qual empresa eu estou criando esse setor administrativo, vou botar no ponto. E se eu quiser criar uma descrição, talvez aqui seja importante, mas no setor ainda ela não aparece no relatório, que vai aparecer depois na função mesmo. O administrativo está bem rápido, a gente faz assim, tá bom? É que aqui ele está aparecendo no Healthcare porque eu não selecionei aqui dentro de empresas no ponto, tá? Porque quando eu classifico aqui no ponto, aí eu entendo, aí eu enxergo apenas aquilo das empresas que eu selecionei ali naquele minhas empresas, tá? Então eu criei um setor administrativo. E agora eu vou criar um segundo setor, que é um setor logístico, tá? Então eu vou chamar de logística apenas, tá? Logística. Vou dizer novamente que esse é um setor da no ponto. Fechou? E aí a gente tem ainda mais um cadastro de básico, assim, que é o cadastro de áreas, tá? Ele é necessário, ele é quase que obrigatório, tá? Essa área, ela serve, é uma coluna, uma espécie coringa. Ela pode ser um grupo homogêneo, que você quiser lançar a mão, um grupo de exposição similar, ou um ambiente de trabalho, ou apenas uma área específica, ou uma atividade, às vezes uma atividade, tá? Então eu vou adicionar, eu não vou gastar muito tempo aqui, tá? Eu uso bastante isso, eu fatio muito as atividades dentro de uma empresa mais complexa. Às vezes às vezes é um pavilhão muito grande, fatiado em 5 atividades, que todo mundo lá é operador de produção. Então, na função é operador de produção, na área eu digo em que área que ele está trabalhando. Então, eu uso para isso, tá? Mas eu vou dizer aqui que a área eu vou chamar que é... administrativo eu vou repetir, tá? Eu vou repetir no administrativo. Vou dizer quantos funcionários tem, se quiser, tá? No caso, esse aqui eram 4. Vou selecionar aqui a empresa, então eu precisei cadastrar. E vou dizer que esse setor administrativo está dentro a área administrativa está dentro do setor administrativo. Ficou meio quase que igual, mas não tem problema, tá? E na área lá da logística, eu vou chamar, eu vou dizer que é uma área operacional, tá? Operacional. Lá tem 2 funcionários. Vou selecionar a empresa de novo, tá? No ponto. E vou botar que é dentro do setor logístico da empresa, tá? Então agora eu tenho um setor administrativo e um setor logístico. E dentro do administrativo eu tenho uma área administrativa, convencional. Porque aqui, por exemplo, vamos supor que a gente tem um RH grande dentro da empresa. Então eu teria o setor administrativo, área recursos humanos, por exemplo, e as funções eu discriminaria. Assistente de RH, sei lá, diretor de RH, sei lá, coisas assim, tá? Então criei as 2 áreas que eu queria criar. Bom, feito isso, eu cadastrei, fiz os cadastros básicos, tá? Setor e área é básico. Usuário, bom, não é aqui o tutorial da ferramenta, mas se você tem um colega de trabalho ou até alguém da empresa que vai receber esse documento, em algum momento você pode criar um usuário aqui dentro, tá? Então, feito isso, eu vou criar as 4 funções que eu tenho dessa empresa que eu avaliei. Eu fui lá, visitei, vi que eles têm um espaço administrativo com 4 funcionários. Entre os 4, além do diretor, está um assistente administrativo e um assistente de vendas. Então, estão os 2 lá.
E também na logística, que é mais na área do pavilhão ali, tem o auxiliar de transporte e tem o motorista de coleta e entrega. São essas 4 funções que a gente encontrou lá. Então nós vamos criar essa função. Fiz os cadastros básicos, setor e área, eu venho agora em postos de trabalho e função. Então vou adicionar funções, tá bom? Então vou adicionar aqui rapidinho, vou correr aqui. Opa, seu plano não permite mais adicionar funções. Vamos dar um pause. Bom, então agora a gente vai criar as funções dentro dessa empresa chamada No Ponto, que a gente já cadastrou setores e áreas, tá? Então, como eu estava falando, a gente tem 4 funções. 2 delas eu vou agrupar porque eu entendi que é muito similar à exposição, à atividade como um todo, tá? Então eu vou adicionar função, tá? Então lá na função, veja, eu tenho que primeiro dizer, porque é sempre uma questão de cascata. Para que a base funcione, eu tenho que dizer, mesmo que eu já tenha selecionado a No Ponto para visualizar os dados da No Ponto, todo novo cadastro ele te pergunta entre todas as empresas que tu tem, entre as áreas que tu tem, tá? Então é assim que funciona. Então eu estou fazendo o cadastro de uma função No Ponto, né? Então eu tenho que esperar carregar para que apareça os setores a qual seja os setores cadastrados lá No Ponto. Então, neste caso, é no setor administrativo, certo? A área administrativa, então, a gente já tinha cadastrado a mesma coisa, né? E o nome da função vai ser assistente administrativo, tá? Vou fazer aqui vida real e vou dar um ponto e vírgula e assistente de vendas, tá? Essas são as 2 funções que a gente encontrou na parte administrativa lá nessa empresa. E aqui a gente pode descrever um pouco a tarefa deles e tal. É importante descrever se você... Então, assim, as atividades são desempenhadas essencialmente em postura sentada, em interação com o computador, com o telefone, né, imobiliários que atendem às normas vigentes, né, imobiliários que ofertam condições adequadas. Descreve um pouco a tarefa, em que condições, para te ter esse relato lá no relatório, tá? Então, assim, discutimos longamente sobre isso no curso da Ergon, a qual eu convido você, se você tiver interesse, a entrar, para você saber descrever bem como exatamente eu desenho essa questão dentro dos nossos relatórios. Aqui não será o caso, então vou salvar essas 2 funções. Então são 4, lembra? Então aqui a gente tem como se fosse um prontuário desta função. E aqui ele me oportuniza a dizer quais riscos ela está exposta, né? Lembra que a gente já foi lá na empresa, voltamos dela, e aí aqui a gente vai, eu estou olhando para o lado aqui para ter uma colinha, porque isso aqui foi um trabalho vida real aqui, que eu já tenho anotado tudo. Então nessa empresa a gente viu 2 situações só que no nosso entendimento merecia sinalizar como fatores de risco, tá? O primeiro deles era ligado a mobiliário e equipamentos, um problema de layout, principalmente dos corredores e do espaço de trás da cadeira. Se eu mostrar essa foto para vocês vão entender. Um deles ficava muito apertado, o outro deles não ficava tão apertado, mas tinha um corredor de menos de 40 centímetros, tinha que passar de lado cada vez que ia sair. Então, a gente entendeu que aquilo ali atrapalhava a dinâmica do trabalho, então não era uma questão de que a mesa é menor do que a NBR, não é uma questão de que o computador não tinha ajuste regular, é uma questão de layout, tá? Então, isso nós vamos lançar nessa atividade. Então, vou gerar esse risco, ele é um risco ergonômico, né? Já vou até deixar aqui. Então, é uma variável de cunho de mobiliários e de equipamentos, tá? A referência a gente pode chamar sempre NR17, ou se tem alguma NBR, ou, por exemplo, um ponto de verificação ergonômica, que às vezes eu trago como referência, um corredor encurtado, uma peça não sei o que, enfim, a referência é você que sabe, tá? A situação encontrada, então, a gente vai dizer que é uma demanda de layout, tá? E a layout, então, aqui, deixa eu ver se a tabela 23 nos oferta essa questão. Como é que eu chamei aqui? Espaço. Ó, mobiliários e equipamentos sem espaços para movimentação de segmentos corporais. Vou colocar isso e aqui vou adicionar ainda corredores e espaço atrás da cadeiras reduzidos, tá?
Então vou chamar assim, essa é a causa raiz do problema, vou para o próximo. E agora é a nossa matriz de risco. Como eu disse, não entraremos teoricamente aqui. A gente entendeu que existia a ocorrência com que eles eram, vamos dizer assim, colocados a essa situação de pouco espaço. Era pouco, tá? Era pouco, não, eles não verbalizaram, mas poderia gerar alguma sobrecarga, né, no sentido de desconforto, de ter pouco espaço de movimentação, de segmentação corporal, e também a empresa não tinha bons planos ainda para lidar com essa situação, tá? Então a gente mapeou um risco que é 2 vezes 2, 4, tá? Então, próximo. E aí aqui a gente vai sugerir a eliminação, que é exatamente repensar, opa, ó, vou escrever aqui, repensar layout, eu escrevo aportuguesado, tá? Você pode escrever no para garantir largura mínima de 75 centímetros entre mesa e parede e entre mesa e parede, tá? Seja ela nas costas aqui ou seja na mesa até a parede para fins de corredor, tá? A prevenção não se aplica nesse caso, não tem algo que a gente possa dizer que tem que se aplicar. Então, feito isso, gente, a gente consegue registrar o risco, né? Que nós vamos salvar, eu acabei ficando na frente aqui do risco. A gente consegue registrar esse risco para inventariar nessa função para depois sair no relatório. Tá bom? Eu vou adicionar aqui, eu acabei ficando na frente aqui, eu vou ter que me tirar daqui para conseguir botar para salvar esse risco, e assim a gente fará para todas as funções. Fechou? Então, no próximo vídeo, a gente vai mostrar que, feito o inventário de risco das funções que você avaliou, a gente vai criar um plano de ação para cada uma dessas sinalizações que a gente fez. E com isso, a gente consegue fechar o documento. Antes disso, o que eu queria dizer é o seguinte: se você tem esse risco registrado e ele também se aplica a uma outra função, você não precisa fazer esse processo novamente. Basta você ir no inventário de risco, localizar esse risco e vincular a essa outra função a qual você entende que é exatamente o mesmo contexto. Se você não sabe fazer isso, te convido de novo a vir para o tutorial, ver como faz a vinculação dos riscos, e é assim que você vai conseguir ganhar tempo para gerar a sua ideia. Antes, nos vídeos anteriores, a gente mostrou como fazer os cadastros básicos, inclusive o seu cadastro na própria Ergon, e aí mostramos também como inventariar o risco. Tá? E agora a gente vai falar do plano de ação. E uma parte interessante que eu acabei não mostrando no vídeo anterior é que, ao gerar um risco, você já é oportunizado a criar um plano de ação neste exato momento. Então eu vou fazer um para você aqui, para que a gente entenda como é que funciona o processo. Então lembra, a gente tinha funções administrativas e operacionais. Então eu criei esse auxiliar de transporte, e aí dentro dele eu já lancei 2 riscos, a qual você já aprendeu no vídeo anterior como é que faz, né? Então aqui eu vou lançar um terceiro para que você enxergue essa oportunidade que a gente tem de já criar o plano de ação. Então, de repente, aqui eu faço um parênteses bem importante. Para cada risco que você vai criar dentro das funções que você está analisando, se eles são riscos bem peculiares àquela função, você pode já gerar o plano de ação e, portanto, ao final de inventariar o risco, você já ter o plano de ação. Há outras oportunidades que não funciona bem assim. Há outras oportunidades que você talvez tenha que inventariar todos os riscos primeiro e aí depois fazer o plano de ação, tá? Eu vou explicar por quê. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma demanda de uma iluminação ruim, tanto no setor administrativo quanto no operacional. E aí você vai lançar esse fator de risco nas funções administrativas e vai lançar no operacional, né? E aí, lá no inventário de riscos, estará no nosso caso aqui, 2 demandas de problema de iluminação. Então, para nós, faz sentido juntar essas 2 demandas, esses 2 fatores de risco, numa demanda apenas para gerenciar o problema de iluminação, né? Então, assim, criar essa tarefa, não faz sentido ter 2 tarefas
com a mesma finalidade, né? Não sei se eu me fiz entender. Em compensação, tem outros casos que é muito peculiar daquela atividade, só vai encontrar ali. Então, quando você já gera o risco, é possível que você já gere um plano de ação como eu vou fazer agora, tá? Então, só para aproveitar o problema de iluminação, que a gente só encontrou na área operacional da logística, então aqui eu já vou criar o risco e também gero o plano de ação. Tá bom? Então aqui, veja, eu já criei 2 riscos nessa função. Uma é problema de piso irregular, então como ele movimenta carrinho e o piso estava todo danificado, muitos buracos, estava irregular, então a gente sugeriu essa questão. E também ele movimenta caixas muito leves, tá? Só que ele movimentava pegando do chão. Então a gente sugeriu para ele que eles pudessem organizar uma bancada na altura da cintura para que ele pudesse pegar direto da mesa e já abastecer o carrinho, né? O carrinho nele, não, o carro, o veículo, para que ele pudesse depois fazer a entrega. E por fim, a gente também identificou lá que tem um problema de iluminação, que é a qual eu vou lançar agora rapidinho, porque não é a ideia mostrar como faz, né? E sim falar das alternativas que a gente tem ao gerar o risco, já criar a demanda, né? Já criar o plano de ação. Então, bom, é um problema de questões ambientais, a gente pode ir lá, inclusive, chamar aqui da NHO 11, por exemplo, referenciar. A gente pode dizer que é um problema de iluminação, a gente pode catar aqui na causa raiz, na tabela 23 do E-Social, questão de iluminação. Então, aqui, ó. Condições de trabalho e iluminação diurna inadequada, ok, ficou claro, não preciso nem complementar. Próximo, e aí então é um problema um pouco maior porque ele está ele não se queixou, tá? Só que ele fica o tempo todo num lugar muito escuro. Então a exposição é muito alta, tá? Gera alguma situação de desconforto e não tem um plano porque ele não tem como sair, isso aí tem que ser resolvido, tá? Então, faltou aqui uma coisa aqui que eu acho que eu tenho que botar aqui. Próximo. E aí o que tem que fazer para melhorar a iluminação, revisar se tem lâmpadas queimadas, né? Melhorar a iluminação como um todo, né? Melhorar, amplificar as lâmpadas, né? A iluminação, tá? A iluminação do pavilhão, tá? Você pode complementar, não é o caso aqui de amplificar a capacidade das lâmpadas, de botar novos pontos de lâmpadas, de incentivar o uso de iluminação natural, porque nesse caso aqui eles têm um pavilhão, uma porta lá que eles podiam abrir e usar, enfim, tem várias coisas que poderiam fazer. Eu vou deixar aqui só para questão de melhorar a iluminação do pavilhão. Então essa é a demanda, tá? Na prevenção não se aplica nesse caso, porque ele tem que resolver, não tem um meio termo, né? E aí quando eu for adicionar esse risco, veja, aqui que eu queria mostrar para você, eu já posso, neste momento, ele vai me perguntar se eu desejo criar uma tarefa, eu vou dizer sim, uma nova tarefa eu quero criar, tá? E aqui eu já vou botar que essa tarefa é a tarefa da melhorar a iluminação do pavilhão. Tá pronto. Tá pronto, já criei, ou seja, já criei o risco e já criei o plano de ação. Se eu fizer isso todas as vezes, eu tenho todo o inventário de risco e todo o plano de ação pronto quando eu acabar de inventariar os riscos, tá bom? Então tu vê que ele já me levou para o plano de ação e aqui eu tenho uma demanda que é melhorar a iluminação do pavilhão. Só que nos outros riscos eu só inventariei para fazer o plano de ação depois, como eu falei para você. Tudo isso eu também trato no tutorial da Ergon. Veja, pode parecer neste momento difícil, mas ele é muito simples. É apenas você criar a empresa, inventariar os riscos nas funções da empresa e gerar o plano de ação. Você está pronto o seu IP. E quanto mais habilidoso você for dentro do software, mais rápido você faz isso. Tá? Então, assim, não fique receoso, entre, teste, olhe os tutoriais, porque não tem como a gente, às vezes, sozinho, não lembra onde é o botão, dananã. Então, vale a pena. Então, a gente já tem uma demanda no nosso plano de ação. Aqui a gente vai criar mais uma demanda a partir do inventário de risco para mim poder te mostrar como faz. Mas a gente tem que tentar agrupar todos os riscos dentro de algum plano de ação, porque daí você cercou os fatores de risco e já deu para o seu cliente uma ideia do que ele tem que fazer, tá? Mesmo que ele não execute, mas ele já sabe o que tem que fazer. E aí então lá, aqui a gente pode pesquisar aqui dentro do plano de ação, a gente pode filtrar, por exemplo, quais são as demandas que tem só do administrativo, vou filtrar aqui, ó. E aí a gente fica com plano de ação só do administrativo. Lá a gente acabou botando só problema de corredores e layouts. Então a gente pode pegar aqui, né, o que a gente
sugeriu e criar como uma tarefa. Eu vou copiar para chamar exatamente assim. Como é que eu faço isso então, Thiago? Eu vou clicar nesse risco, né, nesse fator de risco, e vou criar uma tarefa para ele, né, para a gente resolver. E o nome da tarefa vai ser exatamente a conduta que eu sugeri aqui. Então, pronto, salvei já. E agora eu tenho no meu plano de ação 2 demandas. Uma que atende o problema do layout lá do administrativo e uma que atende a questão da iluminação. Falta agora do piso irregular, né? Então vou voltar para o inventário de risco, posso até pesquisar aqui, por exemplo, agora falta do piso. Tá aqui ela, ó. Então vou criar mais uma rapidinho aqui. Como eu disse, geralmente eu pego a conduta que eu sinalizei e é o nome da demanda. Então só copio ela, seleciono o risco e crio a tarefa. Pronto, realizar conserto dos buracos do piso. Pronto, essa é uma demanda, acabou. Deixa eu tirar aqui. Pronto, então a gente tem o nosso plano de ação. A gente inventariou os riscos, temos um relatório dos riscos e agora a gente tem o plano de ação. Beleza? Então com isso, gente, a gente está pronto para partir para fechamento do documento. A gente agora tem a empresa criada, o inventário de risco dessas empresas, veja, o inventário de risco dessas empresas está tudo aqui, né? Se o seu contratante precisar uma base de dados do inventário de risco, é só baixar aqui em Excel, tá? Só baixar aqui em Excel e fornecer para ele. Mas agora você tem o inventário de risco e você pode fornecer para ele a Ergon, né? Dá um login para ele, tá tudo certo. Ele vai enxergar o inventário de risco, ele vai enxergar as demandas. Vai ser muito legal. Então agora, no próximo vídeo, a gente vai discutir como fazer o fechamento, né, da EP. Para isso, a gente vai precisar agora, então, baixar os relatórios das funções, agora que a gente já tem o inventário de risco de todas as funções que a gente tem, né, para poder anexar a nossa EP. Também a gente vai voltar no dashboard, eu estou dando só um passant aqui, porque eu já vou mostrar isso no próximo vídeo. Vamos voltar no dashboard e printar aqui os nossos gráficos para fazer constar quais são as demandas que foram encontradas lá no nosso documento, tá? E com isso fazer algumas considerações finais em texto para fechar a nossa IP. Agora a gente vai mostrar o resultado da nossa geração, né, de inventário e plano de ação e vamos conectar eles com um documento para a gente poder se encaminhar para o fechamento de uma IP. Tá? Lembrando, como a gente faz em todos os vídeos, no primeiro vídeo você faz o cadastro na Ergon, cadastra essa empresa que você está querendo analisar, cadastra as funções que você precisa analisar dessa empresa. Depois você inventaria os riscos que você encontrou na coleta de dados, onde você fez lá, né? Foi lá, visitou as empresas. Se você não sabe avaliar os riscos, você precisa de apoio nesse sentido, a gente tem, né, o nosso curso Método Ergon, só pesquisar aí, provavelmente o link desse curso estará por perto de você aqui embaixo. Fica à vontade, entra lá, é uma comunidade, já tem quase 1000 alunos, estamos dando super conta aí da galera, tá bom? E aí então, feito o inventário de risco, de uma maneira facilitada, que você gera sempre com uma metodologia, riscos similares você vincula, você duplica, né? Na geração do risco você já cria o plano de ação, então praticamente você tem o trabalho pronto ao acabar de inventariar os riscos, tá? Se eventualmente faltou alguma coisa que você apenas inventariou ou que queira conectar dentro de uma demanda única, você gera mais uma demanda do plano de ação através do inventário de risco que a gente mostrou no vídeo passado e que também tem vídeos tutoriais aí bem simples de fazer. Bom, feito isso, a gente tem agora, né, um mapa do que a gente avaliou aqui na nossa aba Dashboard dentro da Ergon, né? Então a gente avaliou 2 setores, 2 funções casuais, encontramos 4 riscos, né? 3 riscos, tá aqui, ergonômicos, 3 estão na logística, 1 apenas no setor mais administrativo. Claro que esses gráficos eles começam a ficar mais consistentes, mais bonitos até, numa demanda maior, né? Numa empresa pequena fica às vezes estranhos até. Mas é isso aí, os riscos foram desenhados, metade deles de uma questão ligados à parte do ambiente do trabalho, né? Tanto o chão quanto a luz. Um quarto deles relacionado ao layout, e a gente classificou como sendo uma demanda de mobiliários ou equipamentos. E outros 25% questão de biomecânicos mesmo, que tem a relação com a postura que a gente acabou não tratando aqui. Mas enfim, então, dentre esses riscos, né, que foram desenhados assim, a gente tem então demandas de layout, postura,
exposição a agentes ambientais e iluminação. Todos eles com uma demanda cara. Tá? E aqui está o grau de dispersão de risco, dá para ver que é baixinho, tanto no administrativo, está aqui escrito verdinho, quanto no logístico ainda é moderado, acabou em 8. Bom, feito isso, a gente está pronto para gerar o nosso documento. E aí você vai pegar lá o seu template, ou o nosso, né? O nosso tem uma peculiaridade, a gente precisa que você entre nos nossos planos que não sejam os mensais, né? Para a gente fornecer o nosso template e dar o apoio necessário para você, né, um documento construído com muito carinho, ao longo de muito tempo, de muita experiência. Então, você aderindo a Ergon em planos maiores do que o mensal, dependendo das condições que você encontrar aqui embaixo, você recebe esse template, né, e aí você pode usá-lo. Tá? O que a gente tem dentro desse template? A gente tem uma série de questões de identificação da empresa, depois uma introdução, um objetivo, qual é a metodologia de análise de risco que a gente tem, que a gente usa no método Ergon, que você pode se apropriar, né? Como a gente observa, como a gente aplica o Corley se precisa, como o NASA se precisa, se eventualmente usa ferramentas ergonômicas, etc. Como a gente pondera o risco até chegar na parte dos resultados. Tá? Basicamente, o que você precisa fazer para fechar o seu documento aqui a gente marcou tudo em vermelho ainda para facilitar a sua vida, né? Então, assim, você vai botar o seu logo, vai botar o logo do seu cliente, se quiser, né? Ou só do seu cliente, como você quiser aqui. Então, é só abrir o cabeçalho aqui, clica 2 vezes, deleta isso aqui e adiciona uma imagem. Aqui no meu caso é aqui, ó, imagens, né? Enfim. Bota as imagens aqui. Uma segunda questão que você vai ter que fazer é botar o nome da sua empresa aqui, né? Dizer que essa avaliação ergonômica preliminar está sendo desenvolvida pela sua empresa. Depois você vai ter que botar, ó, esqueci aqui, falei que deixei tudo em vermelho, já vou fazer isso agora. Nessa parte aqui você vai ter que colocar os dados da empresa que você está atendendo, né? Sua empresa cliente. Tirando isso, você vai direto, ou seja, toda a metodologia você praticamente não precisa mexer. Agora a gente vai lá para os resultados, certo? Então, nos resultados, o que a gente vai adicionar? Tá? Porque isso consta na NR17. É você contextualizar um pouco a empresa. Tá? É você trazer aqui e dizer quantos funcionários você encontrou lá, desses funcionários são todos homens, são todos mulheres, né? Se você fez alguma aplicação de questionário, você conseguiu puxar a informação da média de idade deles, de quanto tempo de empresa eles estão tendo lá, se não tiver, não tem problema. Ou você pode ir direto para o contexto do trabalho, da organização, qual é o horário de trabalho, das 8 às 17, 1 hora de intervalo, eles têm uma copa para almoçar, eles têm onde descansar, né? Ou seja, como é que funciona essa empresa, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, no ponto, né? Ou seja, é uma estrutura administrativa que tem tais e tais características, e na parte logística tem tais e tais características, tá? Então, eu já deixei alguns insights no nosso template para você, se você quiser copiar, botar no seu, não tem problema aí, tá? Então, falando de turno, falando da remuneração, falando um pouquinho da questão das pausas, da estrutura que eles têm para pausar, para se alimentar e etc e tal. Então, é uma análise um pouco mais global. E aí a gente chega naquilo que a gente chama de diagnóstico global e recomendações, que é específico das funções, dos riscos que a gente avaliou, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é printar o quantitativo de riscos por variável. Da onde? Você volta lá no seu dashboard e aí eu uso essa captura de tela aqui, ó. Todo o Windows tem, tá? Se você botar a ferramenta de captura, eu uso esse aqui. Então eu vou botar um novo, vou printar opa, deu erro aqui. Vou printar esse gráfico, veja, bem bonitinho assim, ó. E aí ele já, naturalmente, ele já copia para minha área de serviço, para minha área de transferência, tá? Minha área de transferência. E aí, então, eu venho aqui no meu Word e substituo, vou até deletar e vou mostrar para você. Ou seja, eu vou deletar o que está no template e vou agora adicionar a imagem. O importante, colar especial aqui, ó, enquanto imagem, tá? Nesse caso até não precisou, posso dar um OK, ele vai ser bonitinho aqui. Às vezes ele vem com distorcido e tal. Nesse caso, como é uma imagem simples, você pode copiar a imagem. Você pode mexer no tamanho dela, né? Se quiser, deixar reduzir um pouquinho aqui assim, ó, ou não. Eu deixo do tamanho mesmo, tento fazer o melhor print da tela, ele já cai aqui rapidinho e tá pronto. E aí depois você vai
printar as situações encontradas. Olha o que eu te mostrei aqui. Quando você tem uma empresa maior, você tem vários elementos, o gráfico fica um pouco melhor desenhado. Aqui acabou que ficou uma situação para cada uma, né? Se a gente criar mais uma demanda de postura, essa aqui vai andar um pouquinho mais, aí talvez fique um pouco mais bonito. Mas a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente vai printar com essa captura de tela esse gráfico e aí nós vamos vir no nosso template, deletar esse e colar aquele exatamente como eu fiz com o gráfico anterior. Tá? Veja que aqui eu deixei grifado para você revisar algumas coisas, tá? Porque aqui é possível identificar que o gráfico anterior, que a maior parte dos riscos mapeados estão ligados a... E aí aqui você diz, ó, fatores biomecânicos, aqui no meu print não pegou biomecânicos e tal, né? Seguidos por fatores ambientais e de mobiliários e equipamentos. Você poderia ter posto isso aqui nessa parte grifada em vermelho, tá? E aí depois eu te sugiro, e se você não quiser, tudo bem, uma análise um pouquinho mais detalhada de quais foram as principais demandas que apareceram. Tá? E para isso você precisa fazer essa dica aqui que eu vou te dar. Você vai vir no inventário de riscos, tá? Você pode vir no inventário de riscos, você vai baixar o Excel desse inventário de risco, ou se você quiser, vamos supor que você tem o hábito, você tem por demanda empresas menores, né? Você pode fazer isso na mão. Tem uma tabelinha igual a minha aqui, ó, veja bem, ó. O que eu trouxe aqui? Quais são as áreas? No nosso caso seria administrativo e operacional. Quais são as principais causas raiz, que seriam 4, né? Então eu poderia praticamente só botar na mão essa tabelinha aqui. Essa tabelinha, quando é de uma empresa maior, eu costumo baixar todo o inventário de risco e fazer uma tabela dinâmica, né? Um resumo dessa tabela, ou simplesmente fazer isso aqui que eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar porque vai que o seu caso precisa essa análise um pouco mais completa, eu vou mostrar para você. Então a gente vai baixar em Excel, só clicar no Excel aqui, tá? Eu vou abrir essa tabela para mostrar para você. Na verdade nem precisa uma tabela dinâmica, na verdade só precisa você tirar algumas colunas e deixar ela bonitinha para colocar ali no Word. Deixa ele abrir aqui por um pouquinho. Pronto. Bom, aqui a gente vai poder habilitar a edição dessa... É uma planilha bem básica. E aqui, que é o que eu falei, ó. A gente poderia trazer apenas, vamos ver, apenas os setores ou as áreas, aí você decide, tá? Então a gente poderia botar uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu deletaria essas duas colunas, eu não traria as funções ali neste caso ainda, e traria exatamente quais são as causas raiz e os riscos, tá? As condutas, em tese, você vai apresentar no plano de ação. Então, ali naquele momento, você pode trazer uma tabela, tá? Com os setores, a causa raiz do problema e os riscos. Apenas copiar e aqui trazer para o Word aqui uma tabelinha mais bonitinha. Deixa eu ver se dá certo aqui ao vivo e a cores, tá? Vou colar aqui. Pronto. Então eu vou clicar nessa tabela, vou vir para o design da tabela, layout, vou ajustar automático ao tamanho da minha janela aqui, ó, então ele vai acomodar. Eu posso vir em design de tabela, eu posso fazer uma coisa mais, deixar ele mais bonitinho assim, por exemplo. Eu posso vir depois em iniciar, eu posso pegar um parágrafo e deixar ele num e-mail aqui, ó. Então ele vai dar um espacinho, vai deixar um pouquinho mais bonitinho e pronto, tá? Ou seja, se quiser eu posso mexer na mão mesmo aqui, né? Ou seja, deixa eu ver se eu consigo mexer, ó. Entende? Então você pode fazer uma tabela resumo das principais causas raiz dos fatores de risco. E com isso, você vai... vou excluir essa tabela, tá? Vou ficar com a minha ali. Minha exemplo, excluir tabela. Tá? E com isso, você discorrer um pouquinho sobre essas demandas aqui no texto. Tá?
se você quiser. Mais do que isso, eu deixei aqui no nosso template alguns textos meio que básicos para quando você tem manuseio de peso, para quando tem problemas de postura, para nos quesitos organizacionais, que tipo de iniciativa que tem que cuidar, para não ter muita hora extra, para ter treinamento, para incentivar rodízio, para incentivar um estilo de vida saudável dentro da empresa. Ou seja, eu deixei você aqui na cara do gol com o meu template final. Você precisa mexer algumas pequenas coisas. Se você quiser criar essa tabela, crie. Se você não quiser, apenas bote aqui a descrição dos principais fatores de riscos encontrados e faz um resumo daquilo que você encontrou. Fechou? E aí a gente vai ir para o plano de ação. A gente tem um item chamado plano de ação, né? Que a gente vai apenas de novo voltar lá no nosso Ergon, ir no plano de ação, copiar o nosso plano de ação aqui, né? Exatamente do mesmo jeito, ou seja, a gente vai capturar, eu não vou fazer agora, mas a gente vai capturar, vamos fazer para ver se dá certo. Na gravação do vídeo aqui ele não fica muito bom, ele se perde um pouquinho, tá? Eu tenho levado só até aqui o risco, tá? Então tenho feito assim. Pronto, capturei. Vou voltar para o meu Word, tá? E vou largar aqui, só copiar e colar. Pronto. Eu podia ter tirado esse pretinho, deixado só o verdinho para ficar esteticamente mais bonito. E já era, gente. E já era. Agora a gente tem um plano de ação dentro do documento. O que seria essa tabela? Exatamente a mesma tabela, tá? Só que agora com os cortes diferentes. Eu vou voltar aqui a nossa tabela, tá? Vou voltar à nossa tabela e agora eu vou, ao invés de apresentar a causa raiz e os riscos, eu vou apresentar deixa eu ver o que eu deixei lá, a área e as duas condutas, o resumo da área e das duas condutas. Então eu vou fechar setor, vou deletar setor, tá? Vou deletar função, variável, causa raiz, risco, excluir. Vou deletar aquelas duas últimas, que são os custos e se ele está no risco de revalidação. E pronto, tenho de novo uma tabelinha bem interessante para colar, apenas colar no meu documento, né? No meu documento aqui, do ponto de vista das principais condutas ligadas a riscos substanciais, segue uma tabela de sujeito. Ou seja, eu aqui ainda, nesse meu exemplo anterior, como era muita, eu filtrei apenas os riscos substanciais, deixei na tabela apenas riscos substanciais para poder trazer as principais condutas. E copiei e colei aqui. O que vocês acharam? Fácil ou não? Aí depois ainda no nosso documento você vai assinar aqui, ele até acabou correndo para baixo porque deixa eu ver aqui o que aconteceu. Alguma coisa trouxe aqui para baixo, desconfigurou um pouquinho meu template, mas enfim. Então tá pronto o nosso AEP, tá pronto a nossa AEP. E assim, faltou um detalhe ainda. A gente não disse aqui quais eram as funções, tá? Porque neste momento aqui, ó, a gente falou assim, ó, a análise de risco foi realizada por função ou atividade encontrada na empresa. Em anexo, vamos apresentar as situações de cada função por setor. Então, ou seja, fechei meu documento aqui, ele é o documento de AIP, mas a análise detalhada de cada função eu vou anexar, pode ser no mesmo documento, ou pode ser um segundo documento, pode ser um anexo desse documento, que é a análise de risco das funções. E onde é que eu encontro essa análise de risco das funções aqui na Ergon? É aqui em postos de trabalho funções. Eu vou clicar, porque eu vou selecionar todas elas, então eu clico nessa aqui de cima. Ó. Então se eu tivesse 10, eu clicar no botãozinho de cima, ele vai selecionar as 10. E eu vou vir aqui em relatório PGR. Pronto. Então agora eu tenho a minha AEP em Word, deixa eu abrir para mostrar para você. Eu tenho a minha AEP em Word, detalhando as condutas finais, detalhando a metodologia, detalhando a empresa que eu atendi. E eu tenho anexo o relatório que eu chamo PGR das duas funções que eu avaliei. Veja, esse X é porque eu não anexei
o logotipo da empresa, tá? Então, por isso esse erro, mas senão ele fica bem bonitinho. Dizendo lá, ó, no auxiliar de transportes, na área de logística, operacional, ele tem problema de postura, piso escorregadio e condições de trabalho inadequadas. Fechou, gente. Então, assim, eu não tenho mais nada para dizer, exceto o quão fácil é você, num segundo cliente, você inventariar riscos que você já conhece, você vincular riscos que você já conhece, você cria a empresa, cria um inventário, praticamente copia e cola dentro de um template de Word para fechar o documento, anexa essas análises de PGR aqui junto ao seu documento de AIP e você tem finalmente um documento de análise de avaliação ergonômica preliminar de risco. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, a gente vai dar um suporte, obviamente. Eu espero que você possa entrar dentro da Ergon. Obviamente que você tem que ser assinante da Ergon para poder ter condição de cadastrar essas empresas, poder gerar seus relatórios, etc. Né? E o nosso template, obviamente, a gente fornecerá para aqueles que tiverem uma adesão a um curso, a Ergon, em planos um pouquinho maiores, tá? Mas nada demais, nada que não vale muito a pena. Se no seu primeiro trabalho você não pagar essa conta, no segundo você já paga, tenho certeza disso. Então vale muito a pena. Espero que você tenha gostado, espero que você use e qualquer coisa acione o suporte. Tem um chatzinho dentro da Ergon que você acionar. Dentro ao longo de um dia apenas a gente responde ali. Então não fique preocupado. Qualquer dúvida que você vai ter, a gente vai te prestar suporte. Tem vídeos tutoriais que ensinam exatamente tudo isso que eu falei rapidamente por aqui. Eu espero que você aqui do outro lado. Tá bom? Até a próxima.